Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de fevereiro. Estamos na aula da disciplina de Direito de Família e temos a grata satisfação de receber o professor Dimitri Soares, um grande amigo, um grande colega, uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande, acadêmico, advogado, pai. E a academia, senhoras e senhores, tem esse movimento de também nós fazermos grandes vínculos de amizade. E o Dimitri é um deles. Eu gostaria de saudar vocês também em nome da professora Roberta, que não pôde estar conosco até o momento. Depois, provavelmente, ela vai conseguir ingressar. E saudar também em nome do professor Tibério, da professora Carol, que me ajudaram bastante na construção desse projeto. Então, Dimitri, nós estamos num projeto chamado Aula Aberta e a inspiração desse projeto eu tive na pós-graduação e na graduação da São Francisco, em que nós, durante esse período pandêmico, recebemos autoridades para temas específicos das disciplinas. E como isso foi enriquecedor para nós, professores, para o colega que está do outro lado, que se propõe a vir debater conosco, ensinar a todos nós e para os nossos alunos. Eu sou muito feliz dando aula para o ensino superior, acho que é uma verdadeira minha vocação, é ensinar, e estamos aqui para te escutar. O tema é uma contratualização do direito de família, e o professor Dimitri, ele é advogado, pai, ele é pós-doutor em Direito Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo PPGD da Faculdade de Direito do Recife, né, a nossa querida Faculdade de Direito do Recife, centenária, quase bicentenária, e professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Unifacisa, isso mesmo. Dimitri, esses são os meus alunos, estamos aqui todos nós sedentos por entender um pouco mais de direito de família. A palavra, eu estou lhe franqueando a palavra para que você possa expor os seus motivos em 1 hora. E depois, no segundo momento, nós abriremos para os alunos fazerem as suas perguntas e colocações. Quem quiser também fazer pergunta, que o chat esteja habilitado, pode colocando a pergunta no chat, ou quem está sem o chat habilitado, escreve a pergunta e ao final levanta a mão no aplicativo e eu, pela ordem, libero vocês para falarem. Professor Dimitri, boa noite, seja bem-vindo. Bom, eu queria dizer que encontrar Danilo Mergulhão é sempre uma alegria, né? Embora a gente estejamos nos encontrando virtualmente, mas eu me sinto sempre emocionado e muito lisonjeado com a amizade, com o carinho. Deixa eu ver aqui. Tem alguém com o microfone ligado. Eu sou Leide. Mantenha os seus microfones desligados. Danilão, bom, pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui numa aula para graduação, não é assim, Danilo? Isso. Então, nós estamos aqui numa aula para graduação, então você vai me permitir que a gente possa bater papo, como a gente gosta de fazer numa aula para graduação, para ficar bem leve e bem informal. Eu queria dizer a vocês, pessoal, que eu não consigo chamar Danilo de Danilo Mergulhão, eu só chamo de Danilão. Essa figura sabe, de perto, que ele é um Danilão no coração, é um Danilão no tamanho, é um Danilão na experiência, na sua capacidade de fazer amigos e também na sua capacidade incrível de arregimentar ideias. Nós somos colegas e amigos acadêmicos já tem um bom tempo. Eu já estive em muitas oportunidades com o Danilo, em vários lugares do Brasil, né, Danilão? Nós já viajamos muito nos eventos, nos encontramos bastante. E sempre onde nós estivemos juntos, sempre que a gente se reencontra, eu sinto essa mesma emoção e essa mesma alegria. Eu confesso que eu fico sempre muito emocionado de lhe encontrar, Danilo.
e encontrar amigos queridos como você, tá certo? Então, eu queria começar agradecendo o seu convite, agradecendo o convite da FOCA, da Faculdade de Olinda, dizer que eu tenho uma relação muito forte com a região de vocês, a cidade do Recife e toda a região de Olinda. Eu tenho um vínculo histórico de família, mas eu também tenho um vínculo pessoal muito grande, então é sempre muito bom falar para Pernambuco. Sempre me sinto muito feliz de falar para Pernambuco, Pernambuco imortal, imortal. Danilão, hoje eu estou num dia muito especial e eu vou compartilhar essa história aqui com você, com seus alunos, para você entender porque é que eu estou tão alegre assim hoje. Estou realmente muito feliz. Hoje eu concluí um curso de piloto, você não tem ideia do que é isso, né? Eu fiz um curso de piloto, né? Pilotagem de paramotor, que é um equipamento de voo, é uma aeronave de voo livre. E hoje foi minha prova, minha teste final de aprovação no meu curso de paramotor. Então, assim, absolutamente transbordando, porque eu estava muito ansioso para fazer essa prova de piloto. E agora que eu virei piloto, eu fiquei mais ansioso ainda de vir aqui bater um papo com vocês. Está em nuvens, literalmente está nas nuvens. Absolutamente nas nuvens, tá? Então, eu estou compartilhando aqui essa informação para vocês saberem que hoje realmente eu estou num dia muito feliz. E eu queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Danilo, as suas palavras e também os seus elogios são sempre característicos da nossa amizade. A ideia que a gente tem em relação à família e direito de família é uma ideia muito voltada para a diminuição digamos assim, do conservadorismo que é tão forte ainda nessa matéria e da construção de novos caminhos. Então, um aviso aos navegantes, né, para os nossos alunos que estão aqui conosco, e para você também, meu querido amigo, embora você já conheça muito bem a temática, mas o aviso aos navegantes é que nós estamos sempre com os olhos voltados para o futuro, com a perspectiva de construção de uma relação de família cada vez mais real, concreta, que seja parecida com a cara das pessoas, que as pessoas possam identificar suas normas e suas relações de família por suas próprias preferências, por seus gostos, por seus desejos, por suas necessidades, digamos assim, e, sobretudo, por sua própria vida, né? A experiência de vida das pessoas é quem caracteriza suas relações de família. Então, gente, com essa rapidíssima introdução, ou essa rapidíssima menção a um olhar menos conservador para o direito de família, é que eu proponho a discussão sobre a contratualização das relações familiares, e eu não vou fazer isso em uma hora, né? Não vou tomar tanto tempo de vocês, mas vou ocupar aqui um tempo mais curto para que a gente possa aprofundar, se for o caso, com os debates que normalmente são bem mais enriquecedores. Eu estou com o chat aberto, se vocês quiserem fazer perguntas também pelo chat durante a minha conversa aqui com vocês, fiquem à vontade. E então, vamos em frente. O meu ponto de partida da análise da questão da contratualização do direito de família é que nós enfrentamos, e Danilo conhece muito bem essa discussão, porque Danilo foi parte muito forte na formação dessa minha convicção e nos nossos debates. Eu tenho a plena convicção que nós enfrentamos uma crise do direito de família codificado no Brasil. Eu vou repetir, e vou repetir de uma maneira mais lenta, para que quem está em casa nos assistindo possa assim, acompanhar a ideia, né, e de repente engrenar aqui conosco nesse raciocínio. Nós temos um sistema de direito de família que ele é um sistema que foi pensado para uma geração muito anterior à nossa. A nossa codificação ela é uma codificação que efetivamente ela já não é uma codificação, eu nem gosto daquela máxima de dizer que já nasceu velho, eu nem sei se essa é a expressão correta. Ela nasceu absolutamente inadequada. Tem um livro que eu gosto muito, eu não sei se está fácil aqui, Danilo, eu gosto de falar aqui no escritório, eu vou buscando meus livros para a gente mostrando. Se vocês estiverem escutando um apito aí, que é o alarme de incêndio aqui do meu escritório, que está tocando direto, tomara que não aconteça nada aqui, ó. Olha, esse livro aqui se chama Codificação, Descodificação e Recodificação. Danilo conhece bem esse livro, ele é um livro do professor Mário Luiz Delgado, que é paraibano, mas ele é radicado aí no Recife há muitos anos. E essa foi a tese do professor Mário Luiz Delgado na Universidade de São Paulo, que é exatamente a instituição que acolhe atualmente o professor Danilo Mergulhão no seu doutoramento, por sinal, um doutoramento absolutamente brilhante, voltado para a área do direito empresarial. Os trabalhos da São Francisco são absolutamente emblemáticos, né? Então, esse é um deles. E eu acho que esse é um trabalho que vale a pena ser lido. O professor Mário Delgado, ele demonstra nesse livrão, que é a tese dele,
como o nosso código veio à luz, né, veio a nossa realidade jurídica de uma perspectiva, de certa forma, absolutamente desgastada e ultrapassada. Era um projeto do final da década de 60, que pensava um povo, uma sociedade, uma família, né, uma estrutura coletiva, dos idos do final da década de 50, ou seja, é um código que mais ou menos transmitia as impressões de uma sociedade da primeira metade do século passado. E eu não gosto daquelas críticas que dizem assim, mas isso não é justificativo, porque houve um longo processo de discussão no Congresso, que não é verdade. E o professor Mário Luiz Delgado, ele desfaz essa premissa quando ele mostra que não houve alterações significativas ao longo da tramitação do projeto, para que ele realmente fosse um código arejado, um código leve, um código que fosse voltado para as necessidades da nossa sociedade contemporânea. Então, meus amigos, que vocês estão pagando família, é importante que a gente diga, é um código que foi elaborado numa época machista, de uma família patriarcal, em que as pessoas não casavam por amor, em que as pessoas não casavam muitas vezes porque queriam casar, em que as famílias eram muito numerosas, os filhos significavam, se eu estiver falando muito rápido, não, tu diz aí que eu diminuo, né? Os filhos significavam braços de trabalho, a mulher muitas vezes não trabalhava fora, era do lar, tinha a obrigação de cuidar dos filhos. Eu sempre gosto de fazer um recorte, Danilão, e todos vocês. A minha avó materna teve 11 filhos numa cidade chamada Cajazeiras, no interior da Paraíba, aqui no sertão da Paraíba. Minha mãe é a segunda dessa filhinha de 11. Tá? Essa família interiorana, rural, bem sertaneja, digamos aqui na nossa realidade, muito numerosa, né? 11 filhos. O meu avô trabalhava, minha avó, obviamente, só ficava em casa tomando conta dos filhos. Essa era a família do código, da época, digamos assim, da elaboração desse projeto. E durante, sobretudo, a segunda metade do século passado, nós tivemos muitas e intensas transformações que fizeram com que o nosso sistema de família ele fosse se afastando progressivamente do que estava no código. Então, ainda hoje, a gente tem um código que fala em relação de homem e mulher. Ainda hoje, nós temos um código que destina 3 artigos à união estável e 220 e poucos, salvo engano, sei lá quantos, para relações de casamento em todos os livros do código, desde a parte geral até sucessões. Tá? Ainda é um código muito patrimonialista, que diz que as pessoas precisam ter regime de bens, que diz que, mesmo se elas não tiverem bens, tá? Que diz que as pessoas precisam ter fidelidade recíproca, que elas precisam morar dentro da mesma casa, que o casal precisa ter um auxílio e respeito mútuo, como se esse fosse um modelo de família que ainda estivesse em acordo com a nossa sociedade contemporânea. Quando vocês estiverem lendo, meus amigos, o Código Civil Brasileiro, no livro de Direito de Família, tenham em mente que aquele manual de regras ele foi pensado para uma sociedade que não existe mais. A nossa sociedade não se reconhece no Código Civil, ou nenhuma, ou pouquíssimas regras do Código Civil servem para a nossa existência, para a nossa realidade, para resolver os nossos problemas. Danilo, eu não sei como é a sua metodologia, mas eu já não uso o Código Civil em sala de aula há um tempão nas disciplinas de família. E muita gente diz assim, pô, Dimito, como é isso? Você não usa o código? Não, eu não uso o código. E não uso o código já tem um tempo, porque o código não nos serve, ou serve muito pouco. Tanto é que a jurisprudência vem ocupando, digamos, esse lugar que deveria ser o lugar da legislação. Mas essa não foi a única razão, Danilo, e todos vocês. Obviamente, não foi a única razão o fato de ter sido um código defasado, um código antiquado. Outras razões também influenciaram bastante nesse processo. E uma delas, eu preciso dizer de maneira assim muito translúcida, muito aberta, porque eu sei que Danilo compartilha comigo um pouco dessas impressões, foi um excesso da constitucionalização do direito civil, um excesso principiológico, né, um excesso, digamos assim, um excesso interpretativo ou de metodologia interpretativa principiológica decorrente da Constituição Federal de 88. Deixa eu ver se eu consigo ser didático aqui para vocês. Nós tínhamos um código que já estava velho, desgastado e pouco operante. Em 88, nós tivemos uma virada constitucional, uma virada muito forte, muito simbólica,
com a construção de uma nova perspectiva metodológica interpretativa, e esses dois sistemas eles ficaram absolutamente em conflito. Tá? A Constituição dizendo que a família era plural e o Código dizendo que a família era matrimonial, por exemplo. A Constituição dizendo que havia igualdade entre os cônjuges e o Código ainda todo elaborado numa sociedade patriarcal. A Constituição dizendo que havia igualdade entre os filhos e o Código Civil falando ainda em presunção de pater et, lá do 1597, que diz que a mulher casada só transa com seu marido e, portanto, em regra, não precisaria discutir paternidade desses casos. Ou seja, esse choque entre os dois sistemas, ele foi solucionado no modelo brasileiro, na sua maioria, da doutrina familiarista, por uma metodologia interpretativa do direito civil constitucional, a qual eu faço reverência, a qual eu me vinculo. Danilo também, eu sei que, de certa forma, também teve essa mesma base. Nós nos conhecemos na Faculdade do Recife por conta das discussões do direito civil constitucional, mas é preciso que a gente diga, e diga isso com clareza, porque no Brasil poucas pessoas dizem isso com clareza, eu tento sempre ter muita clareza nesse momento, dizer que a doutrina do direito civil constitucional e o seu excesso de princípios, né, sua excessiva interpretação principiológica, ela também ajudou a realização ou a consequência dessa crise do direito codificado. Porque nós passamos a ter um direito hiperjurisprudencializado, passamos a ter um direito hiperprincipiológico, e tanto a jurisprudência como a informação principiológica, ela estava toda afastada da nossa matriz codificada. Há correntes divergentes, né? Danilo conhece muitíssimo bem a corrente do direito civil contemporâneo, que até o professor Carlos Elis recentemente chamou um pouquinho diferente. Não sei se você lembra como é que ele chamou lá, Danilo. Naquele texto do Carlos Elis, ele não chamou direito civil contemporâneo, parece que ele chamou recivilização do direito, acho que foi recivilização do direito civil constitucional, alguma coisa assim. E há também uma outra corrente, que é considerada corrente intermediária, mas eu quero deixar como sugestão de leitura esse texto do professor Carlos Elis, em que ele apresenta as 3 linhas que nós temos. Pois bem, deixa eu retomar o fio da meada aqui. Nós tínhamos um código que não serve bem, um código que não exerce sua função, um código que não tem mais o poder simbólico, digamos assim, de resolver os problemas da sociedade, e se, portanto, a sociedade não se vê na legislação codificada, ela vira as costas para a norma. Tá? Essa é uma frase antiga e maravilhosa do francês Georges Ripet, que ele diz: quando a lei vira as costas à sociedade, a sociedade vira as costas para a lei. Tá? E, do outro lado, nós temos uma hiperinflação de princípios, né? Estou pegando emprestado a expressão do professor Lênin Streck da Unicinos. Nós temos uma hiperjurisprudencialização, uma doutrina que se ocupa mais de comentar a jurisprudência do que propriamente de discutir a raiz e a essência desses institutos, e isso se transformou numa espécie de caos jurídico no direito de família, uma espécie de oba-oba, em que todo mundo acha que pode dizer o que é o direito de família ou não. Eu não quero dizer se isso é bom ou é ruim, mas quero apenas dizer que alguns institutos, como, por exemplo, o instituto que eu faço parte, que respeito, que é o EPDFAM, souberam aproveitar muito bem essa lacuna legislativa para bombardear a comunidade jurídica com teses, às vezes, absolutamente abruptas, extravagantes e desnecessárias, mas bombardeadas, baseadas também nessa hiperinfluência principiológica. Bom, eu entendo, Danilo, que só para dar um exemplo, que a teoria da afetividade talvez seja o maior exemplo de construção desse modelo. Tá? É uma tese, na minha opinião, efetivamente uma tese, mas muito discutida no meio acadêmico, mas é uma tese que se baseia num princípio que não está codificado, que não tem fundamentação, desculpe, os princípios em regra não estão codificados, né, mas é um princípio que não tem fundamentação codificada, que ele foi desenvolvido a partir de uma linha interpretativa específica do direito civil constitucional, e que ele se transformou num macro princípio, né, como alguns autores dizem, o super princípio, o super-homem de capa voando, né, como diz o professor Luciano Nascimento aqui da Paraíba. O princípio da afetividade seria o Superman voando, né, com aquela capa todo poderoso. É quase como a dignidade da pessoa humana aplicada ao direito de família. Esses excessos interpretativos, esses excessos principiológicos, eles corroboraram para esse modelo de crise. E aqui eu encerro a primeira parte, Danilo,
para poder a gente tocar para frente no que é importante, que é a contratualização, porque seus alunos devem estar dizendo, sim, mas o que é que a contratualização tem que a ver com tudo isso, né? Bom, gente, entendam bem. Se nós temos um sistema legislativo que está em crise, que não resolve os problemas da sociedade, a sociedade não se identifica com ela, que o simbolismo da força normativa não exerce mais a sua atribuição, que nós temos uma excessiva jurisprudencialização da matéria, ou seja, já que a matéria não tem resolução no código, vamos empurrar para a jurisprudência, para que os juízes decidam, já que nós não temos bases para que ela seja efetivamente discutida sob uma ótica legal, como temos na Argentina, temos na França e temos em Portugal, para mencionar 3 países que eu conheço mais de perto, porque estudei neles. Como nós não temos esse cuidado, digamos assim, esse cuidado mais rigoroso com a nossa norma, a construção do direito de família ela passou a ser absolutamente subjetivista, individualista, tá? Em que cada grupo pôde construir sua própria interpretação do que é o que não é. Vou tentar dizer de uma maneira mais direta, Danilo e todos vocês. Se há uma crise do sistema legislativo, quem ocupa o lugar da norma nessa crise é a vontade das pessoas. Se nós não temos mais a referência da fonte legal, da norma, quem ocupa esse espaço passa a ser o exercício da autonomia da vontade das pessoas. E daqui a pouco eu vou chegar nessa construção um pouco mais objetiva. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: se o código não serve, a vontade das pessoas é que passa a decidir e ser a nossa, digamos assim, a nossa norma do cotidiano, tá? Eu, quando fui estudar na França, Danilo já sabe bem essa história, eu fui fazer uma parte do meu doutoramento na cidade de Lyon, no Centro de Família de Jean Moulin, na França, que talvez seja o principal centro de família da Europa. Eu me deparei e me confrontei com a doutrina francesa, que aqui no Brasil muitas vezes a gente não lê muito, embora eu saiba que lá onde Danilo estuda há uma força muito grande da doutrina francesa, lá no Largo de São Francisco, mas essa não é uma característica do nosso país. Então, eu me deparei lá, Danilo, você já sabe bem essa história, mas você vai me permitir repetir aqui para os seus alunos. Eu me deparei com a obra de um autor importantíssimo no direito civil francês, chamado Jean Carbonnier. O Carbonnier ele foi o grande, digamos assim, atualizador do Código Civil francês, do velho Código de Napoleão. E ele foi encarregado pelo governo francês para reformular o Código Civil e encaminhar o Código Civil futuro, tá? Isso foi mais ou menos em meados da década de 60, entre 65 e 70 do século passado. O professor Jean Carbonnier, nesse processo de revitalização e de reestruturação do direito civil, um visionário, absolutamente visionário do direito privado, ele escreveu um livro que é absolutamente essencial, que infelizmente nós não temos esse livro traduzido para o português ainda. A tradução mais próxima que nós temos é para o espanhol. E esse livro se chama Direito Flexível. Tá? Olha o nome desse livro incrível, escrito em 1968. Direito Flexível para uma Sociologia Não Rigorosa do Direito. Tá? Vejam bem. Em espanhol, Direito Flexible, tá? Francês, Flexible Droit. A interpretação de que o direito ele deveria cada vez menos ser rígido, baseado em normas codificadas, e que ele deveria ser construído em momentos específicos ou em realidades específicas. Pois bem, o professor Jean Carbonnier, nesse seu trabalho extraordinário, chamado Direito Flexível, ele desenvolveu uma tese, Danilo e todos vocês, que é o seguinte: ele disse, no direito de família, nós temos espaços, escutem bem, gente, todos vocês prestem bem atenção nisso. No direito de família, nós temos espaços do direito e espaços do não direito. Espaços do direito são os espaços em que deve haver uma intervenção do poder público, notadamente do Ministério Público, do magistrado, da estrutura do Poder Judiciário para resolver as questões que estão ali envolvidas. Esses, segundo Carbonnier, são os espaços do direito. E nos espaços do não direito, não há intervenção do poder público, mas isso não significa dizer, diz o professor francês, não significa dizer que ali não tem direito. Não é uma espécie de anarquia jurídica.
se é que vocês me entendem, tá? O não direito não é a ausência total de direito, mas o não direito é um espaço em que o Estado não intervém e que as regras elas são construídas pelas próprias partes. E ele termina com um raciocínio absolutamente fantástico, que ele diz, no futuro, que eu acredito, eu sempre repito muito isso, Danilo, ele diz assim, no futuro, olhando para os tempos de hoje, sou em 1968, tenho certeza que ele estava olhando para os nossos tempos, ele diz assim, no futuro, cada família vai construir o seu próprio direito de família. E essa frase é uma frase absolutamente revolucionária no raciocínio jurídico ocidental, né? Talvez seja um dos momentos mais emblemáticos do raciocínio jurídico ocidental, e que aqui no Brasil, porque nós não temos uma tradição tão forte, sobretudo mais recente, de trabalhar com os autores franceses, talvez essa interpretação ela tenha sido deixada um pouco de lado. Então, quando eu vim da França, eu vim com essa ideia na cabeça, né? Isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Eu gosto sempre de lembrar para os alunos, sabe, Danilo? Às vezes a gente lê alguma coisa, eu leio um livro, né? Assiste uma aula, tem um pensamento que a gente às vezes não tem ideia exatamente como é que aquilo vai reverberar na nossa vida, na nossa cabeça. Mas ela fica guardada como aquela sementinha da passagem do semeador na Bíblia, que eu acho tão bonito, né? Que diz, vamos semear em solo pedregoso, mas também vamos semear em solo fértil. Às vezes aquilo ficou lá, a sementinha no solo fértil, e em uma hora ela vai desabrochar. Eu voltei para o Brasil com essa ideia da crise do direito de família codificado, defendi minha tese de doutoramento, que resultou nesse livro aqui, que está publicado pela editora Juruá, que Danilo conhece bem, se chama A Crise do Direito de Família Codificado no Brasil. E depois que eu terminei a tese de doutorado, eu fiquei pensando o que é que vem depois da crise, né? Bom, identifiquei que tem a crise, ou seja, o sistema que a gente tem não serve muito. Nas andanças pelo Brasil, fui descobrindo que outros professores em outras instituições também trabalhavam assim. Eu gosto sempre de lembrar a experiência lá da PUC do Rio Grande do Sul, que nosso amigo comum, meu e de Danilo, que é outra grande figura, que é o professor Daniel Starros, me levou para dar aula lá na PUC do Rio Grande do Sul. Cheguei lá na PUC do Rio Grande do Sul, quando eu disse que não usava o Código Civil, os alunos, que a gente também não usa o Código Civil. Quem era o titular da cadeira lá era o Rolfo Madalena, e o Rolfo já não usava o Código Civil há muito tempo. Então, eu fui percebendo que realmente havia essa crise do direito codificado, mas eu pensei, o que vem depois da crise do direito de família? Tá? Então, eu desenvolvi essa tese, que é uma tese que não é absolutamente minha, mas é uma tese que eu fui, digamos assim, garimpando de experiências internacionais. Ela é muito baseada no direito americano e também muito baseada no direito europeu, sobretudo da Europa Ocidental, que é a tese da contratualização das relações de família, ou seja, permitir que as pessoas possam construir suas próprias regras, ou seja, que elas estabeleçam como é que elas querem viver. Vocês vão dizer assim, mas Dimitri, o que você pode colocar numa regra como essa? Né? O que é que pode fazer parte desse digamos assim, desse contrato de relações de família? Bom, é mais fácil a gente dizer o que não pode, que aí vai ficar mais simples a gente entender, tá certo? Mas a ideia, ela é muito clara. Se nós tivermos situações de vulnerabilidade, presença de menores, maiores incapazes, tá? Pessoas em condição de violência física, tá? Não podemos ter contratos nessas hipóteses. Tá? Eu até vou ler um trechinho aqui, Danilo, se você me permite, que é um trechinho que está lá no meu texto, mas também está lá na minha plataforma Contratos Familiares, que eu gosto muito de destacar esse texto, que diz o seguinte, nenhum contrato afetivo ou de família pode desrespeitar a dignidade humana dos envolvidos, tratar homens e mulheres de forma diferente, viabilizar distorções por questões de gênero, tolerar qualquer tipo de violência física, violência psicológica ou violência patrimonial, ou deixar de observar os direitos e garantias constitucionais das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos portadores de deficiência ou de qualquer outro grupo em situação de vulnerabilidade. Nesses casos, pessoal, eu vou até colocar aqui para vocês o link da plataforma. Vou colocar aqui no chat. Nesses casos, nós temos o espaço do direito. Ou seja, nessas circunstâncias, vulnerabilidades, tratamento diferente entre homens e mulheres, presença de crianças, idosos, portadores de deficiência e assim por diante, nós temos o espaço do direito, que o Carbonier falava, ou seja, aí o Estado tem que intervir.
Aí o Estado tem que participar para resolver os problemas, tem que intervir diretamente. Mas, quando não houver presença de vulnerabilidades ou distinções muito claras entre as pessoas, esse é o espaço do não direito. E aí fica a critério da própria família construir suas regras. Para facilitar essa interpretação de quais são essas regras, eu vou exemplificar e já me encaminhando para terminar minha fala aqui, Dani, para a gente poder passar para o debate. Eu sistematizei nesse texto que Danilo fez a gentileza de compartilhar com vocês, o que me envaidece muito e me alegra bastante. Eu sistematizei que esses contratos familiares, eles podem ser desenvolvidos em 4 subgrupos, digamos assim, ou 4 etapas, ou 4 momentos. Nós temos os contratos prévios ao casamento, ao união estável, ou seja, aqueles contratos que o casal faz antes de casar. Isso serve para a família heterossexual, homoafetiva, para trios afetivos. Eu prefiro falar nos arranjos familiares. Tá certo? Então, nós temos os contratos prévios do casamento ao união estável, que são aquelas regras do jogo, em que o casal diz, olha, como é que nós vamos querer viver? E eles vão estipular as regras da convivência deles. O que é que pode, o que é que não pode, como é que eles gostariam que as coisas funcionassem. Nós temos um segundo momento de realização de contratos, que são para aquelas pessoas que já vivem juntas. Quem aqui está nos assistindo e é casado vai me entender bem. Quem é casado vai entender. Mas pode ser um namoro duradouro, um noivado, também serve. Você começa um relacionamento de um jeito, daqui a pouco as coisas vão mudando. A pessoa que era X muda para Y. A pessoa que era super dedicada e amorosa, às vezes se esfria. O cara que era o melhor marido do mundo, às vezes se transforma num cara distante. Existem pedras no caminho, como diz Carlos Drummond de Andrade. Às vezes tem uma pedra no caminho do casal, não é assim, Danilo? E essa pedra no caminho pode ser uma traição, pode ser uma perda na família, a morte de alguém querido, a mudança de emprego, perda salarial, diminuição de renda, crescimento, que às vezes a gente esquece, mas é verdade. Às vezes o cara passa a ganhar muito dinheiro e muda. Às vezes a mulher recebe uma promoção na empresa e passa a viajar toda semana e o relacionamento muda. Então, o segundo momento, o primeiro é antes da relação, que nós já chamamos tecnicamente de pactos antupciais para casamento ou contratos de convivência para união estável. Mas nós temos um segundo momento, que eu particularmente acho o mais importante de todos, que são os chamados contratos intrafamiliares ou intramatrimoniais, tá? São os contratos de repactuação de convivência. Ou seja, são aqueles que vinham vivendo de determinada forma, mas agora sentem necessidade de realizar ajustes na sua vida. Esses ajustes podem ser sexuais, está transando pouco, está transando muito, nunca está transando, quero transar com outra pessoa, quero botar mais gente na relação. Danilo achou bom. É engraçado, né, Danilo? Quando a gente fala disso, normalmente chama muita atenção. Mas pode ser de convivência com os outros parentes. A sogra que fica muito dentro da casa da nora, que você não aguenta sua sogra em casa toda semana. Os cunhados vão para o seu apartamento de praia todo mês de férias. A divisão das atividades domésticas, que normalmente são sempre deixadas para as mulheres. A divisão das atividades relacionadas aos filhos. As atribuições no que diz respeito aos cuidados médicos, aos cuidados de alimentação, aos cuidados escolares das crianças. A constituição de patrimônio, regras de ordem patrimonial, discussões sobre a privacidade do casal, exposição nas redes sociais, o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, o que é que pode, o que é que não pode. Esses negócios nós chamamos de negócios ou contratos intramatrimoniais, ou de reajustamento de conduta, ou reajustamento de convivência. E já que eu falei que hoje eu virei piloto, eu vou aproveitar aqui uma analogia lá da aviação. Quando a gente vai voando, né, o piloto está voando e a rota está sendo desviada, né, tem uma rota específica que foi designada, obrigatoriamente o piloto ele precisa reordenar a rota, trazer a aeronave de volta para o caminho certo. É mais ou menos isso que os contratos intrafamiliares fazem. O casal começa junto, as coisas mudam, eles vão sair de rota. E aí o contrato vem e diz, vamos reajustar algumas coisas. Você me traiu, eu não quero mais transar com você, eu quero viver com você, mas não quero mais transar com você. Pode? Pode. Essa é uma discussão bastante interessante.
Você teve um filho fora do casamento, eu não quero mais ter bens com vocês. Eu não sei se você sabe, Danilão, eu acho que você sabe, não sei se seus alunos conhecem essa discussão, mas o maior número de mudanças de regime de bens que nós temos no país, estatisticamente, os casos de mudança de regime de bens são pessoas que sofreram traição com filhos. Ou seja, o cara normalmente pulou a cerca, engravidou outra mulher e teve filho com ela. A esposa do casamento vem e diz, olha, nós podemos até continuar juntos, mas eu não quero mais ter regime de bens com vocês, com você. E normalmente não quer ter regime de bens com o marido para não misturar o patrimônio dos filhos que ela teve com ele com o filho que ele teve fora com a amante. Isso é uma imagem muito clara de reorganização da vida familiar, de reorganização da estrutura afetiva do casal. Então, eu falei dos contratos prévios ao casamento ou prévios ao união estável. Falei dos contratos intramatrimoniais ou de repactuação de convivência. Nós chegamos ao terceiro tipo, que são os contratos prévios ao divórcio ou dissolução de união estável, que já são para aqueles casais que perceberam que não vão continuar juntos e vão ter que se divorciar ou ter que desfazer a união estável, que são as regras do jogo naquele período. E aí a gente pensa em questões de ordem procedimental, regras processuais para o divórcio, limite de instâncias, né? O professor Rafael Calmon Rangel, que eu gosto muito de lembrar, trata muito bem dessas regras, ou seja, vamos estipular como é que vai ser a briga. O que é que pode e o que é que não pode nesse divórcio, até onde a gente vai recorrer. O que é que a gente pode esperar, né? Como é que vai ser a divisão do patrimônio enquanto isso não é efetivado pela justiça? Quem vai usar a casa lá de Gravatá? Quem é que vai usar o apartamento lá de Boa Viagem? Como é que a gente vai fazer a divisão dos bens que nós construímos juntos? Qual é a pensão que vai ser paga? O que é que eu posso fazer do ponto de vista das redes sociais nesse período? Tá? Respeito o nosso fim, bebê. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Não é assim, não? Tem coisa que vai dizer, ó, você pode até ficar com outra, mas, por favor, não bote no Instagram, não, que isso vai prejudicar a minha imagem, ou vai danificar a minha imagem. Tá? E, finalmente, nós temos os contratos pós-divórcio ou pós-dissolução de união estável, que já são para aqueles casais que já passaram pelo fim do relacionamento, ou aqueles trios que já passaram pelo fim do relacionamento, mas eles precisam manter algumas discussões em conjunto. Normalmente são cuidados relacionados aos filhos, são bens em comum que eles não dividiram, que é muito, muito comum de acontecer. Às vezes o casal divorcia, mas não partilha. A minha vivência, Danilo sabe disso, a minha vivência diária de advocacia de família, a gente trabalha muito, muito com isso, né? Às vezes eles não querem partilhar porque os dois vão ficar mais pobres. Então eles deixam um patrimônio em conjunto, né? A gente normalmente fala de condomínio, mas há um termo um pouco mais técnico, que é uma palavra feia, que se chama macomunhão. Eles ficam macomunados naquele patrimônio até uma eventual partilha futura, e isso demanda várias negociações. Por exemplo, quem é que vai usar aquela casa da praia que é dos dois? Por exemplo, o marido pode levar a novinha que ele arrumou agora, o ex-marido, no caso, né? Ele vou pegar aqui meu carregador para a gente não ficar sem energia aqui. O marido pode levar a novinha que ele arrumou para passar as férias lá no apartamento da praia, lá em Muro Alto. Bom, essa é uma discussão interessante. Talvez eles possam limitar. Deixa eu ligar aqui, tá, gente? Talvez eles possam limitar isso, né? Para a casa da Serra, para a casa de praia, para o período de São João, né? Esse tipo de negociação também é uma negociação bastante interessante. Todos esses, gente, são espaços do não direito. Ou seja, são questões que dizem respeito à vida da família, mas que o Estado não tem nada a ver com isso. Ou eu pergunto a vocês, o que é que o Estado tem a ver se eu não gosto da minha sogra? Eu não gosto da minha sogra todo fim de semana está na minha casa. Imagine aí. Eu chego para minha esposa e digo assim, olha, eu gosto de você, mas eu não gosto da sua mãe. Então, vamos fazer um contrato em que sua mãe só pode vir aqui um fim de semana no mês? Imaginem, gente, esse contrato, o que é que tem a ver com o Estado? Isso vai para a vara de família? Tem nada a ver, Ministério Público, juiz de direito, tem nada a ver. Isso é uma questão de divisão de regras intrafamiliares, de repactuação de convivência, de construção das suas próprias normas. E eu vou muito mais além, que o tempo não nos permite, né, Danilo? A gente aqui realmente tem um tempo corrido, mas eu vou muito mais além. O que é que o Estado tem a ver se eu sou fiel ou não sou fiel? Se eu faço um pacto de fidelidade ou não fidelidade com a minha mulher? Se eu chego para a minha mulher e digo assim, olha, nós vamos ficar juntos, mas nós não vamos ser fiéis um ao outro.
O Estado não tem nada a ver com isso, porque isso faz parte do exercício da autonomia e da vontade das pessoas. Se no meu apartamento do lado eu tenho um trio afetivo que mora junto lá, o que é que eu tenho a ver com isso? Isso é uma construção da regra deles. Se eles não querem ser monogâmicos, isso não é problema da sociedade. Desde que não haja vulnerabilidades, como a gente falou mais cedo, isso é a autonomia da vontade das pessoas. Autonomia afetiva, autonomia sexual, autonomia de autodeterminação dentro do contexto de família. Eu vou lembrar rapidamente aqui, Danilo, para poder encerrar e deixar os debates muito, né? Porque eu adoraria falar aqui dos casos que eu tenho na plataforma, né? Eu deixei a plataforma aí como uma sugestão, pessoal, porque a plataforma ela é bem didática. Mas vocês não têm ideia de como aparece contrato de número de relação sexual. Isso aí é uma coisa incrível. As pessoas acham, muita gente transa menos do que gostaria de transar. Isso é um fato que precisa ser dito de maneira aberta, tá? Estamos entre adultos, aqui a gente precisa dizer as coisas da maneira clara. Tem muita gente no Brasil que vive dentro de um relacionamento que acha que transa menos do que gostaria de transar e quer normatizar isso. A gente recebe esses pedidos, tá? Eu recebi uma cliente, Danilo, através da plataforma, que ela disse assim, olha, o meu ex-marido só pode apresentar uma nova namorada à nossa filha se ele noivar com essa moça. Vocês entenderam? Ele só pode apresentar a nova namorada à nossa filha se eles noivarem, ou seja, quando for noiva, para evitar que ele esteja mudando de namorada todo mês e todo mês ele esteja expondo a menina. Eu achava que o cara não ia assinar. Eu achava. Eu disse, olha, tudo bem, eu faço. Mas se ele assinar, concordar, isso aí é uma liberalidade dele. O cara chegou e disse assim, doutor Dimitri, eu acho meio exagerado, mas eu vou assinar. E assinou. E o que é que o poder estatal tem a ver com isso? O que é que nós temos a ver com isso? Isso é uma questão pessoal deles. São demandas muito específicas. De casal, de cada história de vida, de cada relacionamento, nas suas construções, nos seus desgastes, né? na sua maneira de ver o mundo. Eu vou encerrar, Danilo, com a lembrança de dois autores que para mim são muito importantes. Primeiro, o professor Diogo Leite Campos, da Universidade de Lisboa, que é o grande autor da teoria digamos assim, da subjetivização das relações interpessoais, das relações de família, tá? Ele tem um livro incrível, um livro de direito, não sei se Danilão conhece, é um livro incrível chamado Eu. Um livrão assim, chamado Eu, tá? Esse livro, nesse livro, o professor Diogo Leite Campos, ele trata muito dessa superindividualidade que nós temos na sociedade contemporânea, em que as pessoas têm autonomia de dizer o que é família para mim, o que é família não é para você, ou seja, respeito o meu espaço, eu digo o que é família para mim, por favor, né? Eu disse que ia falar em dois, vou falar em três, se Danilo me permitir. Segundo, Roberto da Mata, A Casa e a Rua. Esse é um livro que não é um livro de direito, mas é um livro que nos remete a uma reflexão muito importante entre o que é que deve ser feito na nossa esfera privada e o que é que a gente faz na esfera pública, tá? A Casa e a Rua é realmente um dos clássicos que a gente tem na sociologia brasileira, relacionando esse conflito entre o público, ou seja, as minhas regras dentro de casa eu crio. Se funcionar entre a gente não houver vulnerabilidade, são regras nossas. As regras de convivência na rua são regras bem diferentes. É óbvio que a obra é muito mais ampla do que esse breve resumo que eu estou fazendo, mas vale muito a leitura. E fecho com Regina Navarro Lins, que eu adoro de paixão, acho uma das pensadoras mais vanguardistas do Brasil, quando ela nos diz que o declínio do amor romântico é libertador. É um choque, é um soco na boca do estômago, mas a professora Regina diz isso. A psicanalista Regina Navarro Lins, A Cama na Varanda, Novas Formas de Amar. Essa semana até comprei o livro novo dela, que eu ainda nem li, tá lá, ainda está fechadinho, que eu nem me lembro o título, daqui a pouco eu posso procurar aqui na internet para mostrar para vocês, mas eu vou publicar na minha conta do Instagram assim que eu ler. Regina Navarro Lins diz, entender que o amor romântico está em declínio é libertador. E eu vou me encaminhando para encerrar, Danilo, com essa reflexão. O que é o amor romântico? O amor romântico é aquele amor que faz referência ao modelo de família que eu comecei a nossa conversa falando dele. Aquele modelo de família que entrou em crise, aquele modelo de família que estava representado no Código, que ainda está no Código 2002, que acha que todo mundo vai ser feliz para sempre,
que acha que todo mundo vai casar e vai ficar o resto da vida junto, que acha que todo mundo vai casar e vai ser fiel um ao outro, isso é mentira, mas talvez seja, para alguns seja verdade, mas para uma parte da população é mentira. Que acha que você vai achar a tampa da sua panela, que acha que tem o príncipe encantado, que tem a princesa, que quem não entra no padrão está errado, que nem quem não casar até certa idade, quem não tiver filho até certa idade, quem não tiver dentro daquele perfil, não está conveniente com a sociedade. Essa é a lógica de um modelo, que é o modelo do amor romântico, que está em crise. E essa crise do amor romântico, ela é libertadora, diz a professora Regina Navarro, porque ela nos mostra como é que os relacionamentos são na verdade, que são relacionamentos talvez menos duradouros, mais sexualizados, mais voltados para a ideia de Zygmunt Bauman, de uma relação líquida em que as pessoas conectam e desconectam com facilidade. Tá? Um amor em que as pessoas não criam a expectativa de virar um só, ou encontrei a alma perfeita. Nós somos tão parecidos que a gente é como se fosse uma só pessoa. Isso é bom para vender, isso é bom para vender no Dia dos Namorados, isso é bom para o cinema, isso é bom para a novela das 9 na Globo, isso é bom para o comercial de margarina. Mas isso não diz respeito à realidade das pessoas de carne e osso. Tá? Então, entender que esse declínio do amor romântico é característica dos nossos tempos, talvez isso seja democrático, seja libertador, isso seja realmente uma possibilidade de que a gente possa olhar para as relações afetivas e familiares uma perspectiva muito mais aberta e muito mais apta a construções. Danila, eu acho que era isso que eu queria colocar para vocês hoje. Acho que eu falei muito mais do que eu deveria ter falado. Quase que eu usei aqui uma hora inteira, porque a gente começou às 19h15 e são 28, né? Me perdoe se eu falei demais. Estou absolutamente aqui à disposição de vocês e quero referendar, ratificar. Que prazer lhe ver, Danilão. Conversar com você, estar aqui com seus alunos e dizer aqui para os seus alunos, e não é missa de corpo presente, porque Danilo não precisa disso. Um dos mais importantes hoje, professores do nosso país em direito privado, uma das autoridades que nós temos no Brasil. Isso, inclusive, tem trazido vários e várias outras demandas para Danilo, que eu não vou entrar aqui, né, Danilo, nessa discussão, mas esse crescimento, esse sucesso, isso, obviamente, tem um peso e tem uma carga que é muito grande, que ele carrega. E eu tenho muito orgulho de dizer que uma das pessoas que mais, ou que melhor pensa o direito empresarial e o direito privado hoje é um amigo muito querido, que é você, Danilo. Muito obrigado, viu? Professor Dimitri, não tem coisa melhor do que nós termos bons amigos. Que Deus nos livre dos maus amigos e que abençoe os bons amigos. Professor Dimitri, eu anotei, estava aqui anotando, Dimitri, gente, desculpa, eu não vou utilizar do padrão. É uma formalidade, né, Danilo? Mal, por favor, nós já somos amigos há muito tempo. E, bem, de fato, é uma alegria escutá-lo. Devo dizer ao senhor professor que eu utilizo o código na área de casamento. Em casamento, eu utilizo o código. Eu não quis ser constrangedor, viu, Danilo? Casamento é muito grande. Eu utilizo o código assim, senão me perco. Na graduação, eu tenho utilizado o Código Civil. Nas graduações, principalmente aquelas que são graduações que temos alunos que vão fazer concurso público, que tem essa ideia, mas sempre trazendo os textos. O código, como muito bem diz o professor Eros Grau, né? O código é a lei, mas a norma jurídica é a interpretação que a gente faz dessa lei. Então, eu ainda utilizo bastante o código, professor, e eu marco o meu código em negócio jurídico, eu marco o código tudo, né? E porque é uma realidade de um processo antigo com um processo revolucionário. E por isso que nós utilizamos os textos do professor Dimitri, da professora Rita, da professora Fabiola Lobo, que foi sua orientadora de pós-doc, né? Isso. Professora Fabiola Lobo, nossa querida professora. Queridíssima Fabiola. Fantástica. Professora titular da Faculdade de Direito. Eu estou com a disciplina dela, acho que você viu, né? Estou com uma disciplina com ela
Não sabia, não. Aonde? Convidado na UFPS MS, uma experiência, mais uma vez, muito boa. Mas ela é fantástica, ela é simplesmente fantástica, a professora Fabíola. É uma querida. Eu tenho umas perguntas. Vocês sabem que eu estudo boa-fé. Sei. E boa-fé ela é tido mais como um postulado, né, como um princípio. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa farra dos princípios, como você muito bem nos lembrou, né? Essa metodologia civil constitucional, eu percebo, essa é uma particularidade minha que eu percebo, que se lastreou mais, que se espraiou mais nos ordenamentos jurídicos a partir da Lei Fundamental de Bonn. Ela não é uma solução a uma crise do direito do homem daquele tempo. Que no Brasil, esse homem daquele tempo, da década de 40, 1949, na Alemanha, que no Brasil era a crise do homem da década de 60, 70 e 80, de um processo não democrático. E essa metodologia civil constitucional não trouxe um respirar ao ordenamento jurídico e aproximou o ordenamento jurídico daquela função de atender o povo. Tem um texto de um colega nosso, que o professor Rhodes, um ensaio, né, As 4 Fundações de Direito Civil, que é um texto não jurídico, é um pequeno ensaio, mas na minha visão, muito inteligente, que ele consegue trazer para nós essa visão de um direito civil que antes protegia A e B, como o próprio Código Civil, e com essa evolução, lógico, com a Carta Magna de 88, a tendência é proteger a todos. Essa é a minha primeira pergunta. Aí eu tenho uma segunda pergunta, uma segunda pergunta não, uma consideração. Você estava falando de um professor alemão, de um professor francês de autonomia, e o professor Aurélio Boa Viagem, da Universidade Federal de Pernambuco. No mestrado, ele me indicou um livro francês. Eu não sei se está assim, a fonética é essa. Hanouil, l'autonomia de la volonté. Não sei se você conhece. Muito bom, muito bom. E a ideia de estudar boa-fé é porque eu entendo que a boa-fé nasce com um direito. Então, não tenho como dissociar direito e boa-fé. Então, a boa-fé nasce com o direito. E eu, na pesquisa do doutoramento, né, eu encontrei uma professora catedrática da Universidade de Salamanca, que ela escreveu um livro que diz assim: Fides bona fides, um concepto para la creação del direito. E aí a tese que eu utilizo é que a boa-fé sempre esteve presente na criação de todo e qualquer instituto jurídico. Não tem como dissociar o ovo da galinha. Mas seria mais essa pergunta, né? E eu gostaria que você colocasse os temas desses livros, principalmente do professor Carlos, que eu não tenho esse texto, para disponibilizar para os nossos alunos. Bom, é até difícil comentar depois da intervenção tão bonita como essa sua, Danilo. Eu vou tentar, muito brevemente, apenas fazer rápidos apontamentos. Sem responder diretamente a questão, até porque essa aula está sendo gravada, é uma brincadeira, tá? Sim. Mas, sem responder diretamente a questão, para não correr riscos de que a gente incorra em equívocos significativos, sobretudo meus equívocos interpretativos, eu acho que vale a pena, quando você lembra a Lei Fundamental de Bonn, eu acho que valeria a pena a gente entender por que é que uma tese que foi criada na Itália por um professor específico, que foi a tese do professor Pietro Perlingieri, que é a tese do Direito Civil Constitucional, por que é que ela pegou tanto no Brasil? E por que é que ela se adaptou tão bem ao nosso sistema? E por que é que ela não é bem recebida em quase nenhum outro lugar do mundo, ou talvez em nenhum outro lugar do mundo? Sobretudo porque na própria Itália ela é uma interpretação absolutamente minoritária. O professor Pietro Perlingieri, para quem não sabe, não sei se os nossos alunos sabem, ele a tese, né, do Direito Civil Constitucional,
Eu devo ter um livro dele aqui por aqui, não sei se eu vou achar fácil agora, Danilo. Mas eu tenho um livro que você conhece bem, que se chama Perfis do Direito Civil Constitucional. Eu acho que é isso. Eu não estou com ele de cabeça, mas o professor Pietro Perlingieri cria essa tese, ela faz um certo sucesso na Itália do pós-guerra, e depois ela é abandonada na própria Itália, e abandonada em toda a Europa. Eu, quando estive estudando em Coimbra, eu me lembro bem que lá naquele reduto do direito português, na Universidade de Coimbra, os professores torciam o nariz para a tese do direito civil constitucional. Ou seja, uma vez eu escutei de uma professora uma agressão, talvez, eu não sei se eu posso falar assim, né, mas uma agressão para o nosso próprio país, que ela disse: no Brasil vocês estão brincando com o direito de família. Quer dizer, aquilo foi uma coisa que me marcou muito, né? Eu, como um dos poucos brasileiros na sala, lá na sala, dentro da Universidade de Coimbra, e a professora disse: no Brasil vocês estão brincando com o direito de família. Ela se referia especificamente à utilização da tese do direito civil constitucional e dessa enxurrada de princípios que nós temos. Mas eu volto à questão, Danilão. Essa tese, ela pegou tanto no modelo brasileiro. Por que o modelo do civil constitucional ela foi tão bem sucedida no nosso país? Provavelmente por conta da nossa super fragilidade social, de uma extrema fragilidade cultural, que a gente diga as coisas como elas são, e de uma leve insignificância jurídica, para não ser grosseiro. Talvez essa seja uma expressão que a gente possa utilizar com mais naturalidade. Então, uma grande fragilidade social, uma baixíssima formação cultural e uma leve insignificância jurídica. Talvez tenha sido o espaço exato para que, sobretudo, o Poder Judiciário, que é preciso também que seja dito isso, né? Eu tenho uma excepcional escola de magistratura, como eu sei que você tem, Danilo, muito mais do que eu, muito bom com a magistratura, mas é preciso que seja dito, né? Para os magistrados foi muito conveniente a adoção da lei do direito civil constitucional, porque, como o professor Lênin Streck disse, decido conforme a minha consciência, né? Eu digo que é o direito, porque eu fundamento como eu quero, através de uma ausência de uma teoria da decisão, né? Eu estou me reportando ao livro do professor Lênin Streck, Verdade e Consenso. Na ausência de uma teoria da decisão, eu decido como eu quero, conforme a minha consciência, e eu justifico isso através de princípios. Talvez seja um resquício autoritário, né? Que foi velado e escamoteado por próprio Poder Judiciário, que tem por atribuição vedar esse próprio comportamento. Mas eu não tenho dúvida de que nós vivemos, de certa forma, uma ditadura dos juízes. Eu vivo angustiado, porque todos os dias eu me deparo com decisões judiciais absolutamente sem fundamento. Absolutamente ao arrepio do que a lei permite, ao arrepio do que a própria jurisprudência determina, e mesmo assim o nosso sistema autoriza que os magistrados justifiquem essas suas decisões baseadas nessa tese do princípio ou da construção dos princípios, da supervalorização dos princípios. Dito isso, Danilo, eu vou passar para frente para não me enrascar muito aí na sua pergunta, que é muito profunda. Eu não conheço esse livro que você falou, lá de La Volontar, mas me parece que é um trabalho que está na linha do que a gente vem discutindo. Eu vou procurar, porque o próprio exercício da autonomia da vontade ainda é muito pouco estudado no Brasil. Vou mandar para você, via e-mail. Perfeito. Eu queria finalizar com a sua provocação relacionada à boa-fé. Eu não teria a mínima condição de discutir boa-fé com você, porque você é uma das grandes cabeças que está estudando e pensando na boa-fé no Brasil. Mas eu tenho tido discussões muito interessantes com uma colega sua, talvez você conheça, que é Karen Lima, está concluindo o mestrado dela no programa de pós-graduação da UFPE, aí na Faculdade de Direito do Recife, sob a orientação da professora Larissa. Está estudando boa-fé indiretamente através dos deveres conjugais. Até a dissertação dela é para saber se os deveres conjugais são aplicáveis à união estável. Isso perpassa muito a análise da boa-fé no direito de família. E eu queria fazer uma provocação, Danilo, sobretudo uma provocação para você. Quem foi que disse, com todo respeito, né? Quem foi que disse que num relacionamento afetivo deve haver boa-fé? Onde é a premissa que justifica, qual é a premissa que justifica que num relacionamento afetivo as pessoas devem agir com boa-fé? Talvez esse seja um comportamento esperado,
mas essa não é uma demanda da realidade da nossa sociedade. Os casamentos, as uniões estáveis, eles não são constituídos em regra de boa-fé. A boa-fé, ela não está fundamentada na relação afetiva ou na relação humana sexual. Pelo menos, ela não é a sua característica principal. Eu vou tentar dizer isso de outra maneira. É possível ter casamento sem amor? Nossos alunos que estão aqui nos assistindo aí, é uma maravilha. Estou vendo aqui que nós temos 25 pessoas na sala, uma hora dessa, de uma terça-feira, isso é um privilégio. É possível ter um casamento sem amor? Ou, dito de outra forma, existe casamento com amor? Alguns vão dizer que eu sou pessimista. Não sou pessimista, estou apenas fazendo provocação. Se nós entendemos que não existe casamento necessariamente com amor, que é possível haver casamento sem haver amor, e que afeto não é elemento essencial da estrutura das relações de família, a gente vai entender, na minha opinião, que é possível que a gente tenha relações afetivas que não sejam baseadas na boa-fé. As pessoas podem simplesmente casar por interesse, e o Estado não tem nada a ver com isso, me parece. Digo isso com muito respeito, Danilo, data vênia, para suas profundas leituras na matéria. Mas eu gosto sempre de fazer esse tipo de provocação, porque as pessoas se acostumaram, aqui no Brasil, a entender que relação afetiva, que relação de família tem que ser relação afetiva, o que não necessariamente é verdade. As pessoas podem casar por interesse, podem casar sem amar, podem casar sem gostar, podem casar por diversas outras razões que não sejam necessariamente razões de ordem de amor, de afeto, etc. E ainda assim serão relações de família porque estão previstas no nosso sistema legislativo. Inclusive, pode ser um contrato de parceria não sexual, mas parceria de vida de ordem econômica. Então, entendo que numa circunstância como essa, se não necessariamente existe amor ou afeto, por que é que nós exigiríamos que houvesse sempre boa-fé entre eles? Só uma provocação, meu querido Danilo, para você que é autoridade no assunto. Eu gostaria de saber se algum colega tem alguma pergunta. Só por falar, enquanto os colegas se manifestam, colocam no chat ou levantam a mão para se manifestar, Dimitri, tem casos bem específicos que você estava falando de tipos contratuais, né? Então, só para lembrar por exemplo, a Kim Kardashian, não é? Kardashian, né? Ela tem um contrato, né? Teve um contrato de que não poderia haver traição. Se houvesse traição, não haveria partilha. E tantos outros, né? Eu acho que o Justin Timberlake e a Jessica Biel, a Nicole Kidman também teve esse tipo de contrato. E há contratos de casamento, há contratos nupciais que tratam também de questões que envolvam quantas vezes eles vão transar na semana. Isso. E a mulher, simplesmente assim, é muito complexo. Que a mulher tem que vestir a camisa do esposo e que tem que levar palmadinha na bunda, as formas que tem que ser feito o ato sexual em si. Então, isso tudo está avançado. Verdade. Nós temos muitos exemplos assim, Danilo, e essa é uma tendência também aqui do Brasil. Por exemplo, a multa por traição ela é cada vez mais comum. Na plataforma a gente tem feito bastante. A questão da relação sexual é importante, só que a gente diga o seguinte: se a pessoa não quiser, ela não é obrigada a transar 5 vezes, seja lá no contrato. Mas você assinou o contrato, tem que transar 5 vezes. Não precisa transar 5 vezes, senão vai ser estupro, né? Mas vai ter uma multa. E aí é uma discussão que já vai para outro espaço, né? Nós temos liberdade sexual, o espaço da liberdade sexual. Se você não quiser transar 5 vezes, não tem problema. Você vai pagar a multa porque está estabelecida no contrato. Meu assim, pô, Dimitri, qual é a graça de viver assim, né? Numa relação dessa, que seria uma relação, por exemplo, muito técnica ou talvez muito fechada. Característica dos novos tempos. Eu apenas entendo que as coisas estão mudando. Quem gostaria de fazer perguntas, gente, esse é o momento. Eu coloquei aqui o link da referência ao livro do professor Diogo Leite Campos, tá, Danilo? Obrigado. E os estudos sobre direito da personalidade. Boa noite. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Quem fala? É Renata Amador.
Renata, seja bem-vinda. Por favor, Renata. Obrigada. Dimitri, muito obrigada pela sua presença. Realmente gostei muito de tudo que você falou e, para mim, foi surpreendente em alguns aspectos dentro da minha trajetória de iniciante de estudante. Essa questão do Código Civil, eu queria entender, tipo, a contratualização do direito de família, ela tem uma autonomia em relação ao Código Civil, até que ponto? Eu fiquei pensando se eu entendi, me corrija, por favor, se eu estiver errada, que a contratualização é um meio, né, de se responder às necessidades das relações familiares contemporâneas, né? Que o código não responde mais. E aí eu fico... E você mencionou que dentro dessa contratualização, algumas coisas têm que ser respeitadas, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, observar a Constituição, né, as normas constitucionais, e deixar de lado o Código Civil. Eu queria saber se o Código Civil, em algum momento, oferece uma restrição para quem está fazendo a contratualização, algum limite, ou se ele pode ser 100% deixado de lado. Se tiver algum caso para exemplificar. Bom, Renato, eu agradeço a sua colocação, né? Para mim, referente que para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e com o Danilo Mergulhão. Veja bem, nesse texto que Danilo passou para vocês, que eu vou tomar a liberdade de me autorreferenciar, afinal de contas ele já passou esse material para vocês. Nesse texto, entre a parte metade e o final do texto, eu faço uma referência à validade desses contratos, porque é uma discussão muito intensa. E, pelo que eu entendi, a sua pergunta é muito voltada para isso, né? Ou seja, até que ponto eles são válidos, sobretudo à luz do próprio código, à luz da nossa legislação brasileira. E eu me valho, né, nesse trabalho de dois autores, né? Um é a professora Tereza Negreiros, que é uma contratualista muito conhecida no Brasil, salvo engano, carioca, mas professora em São Paulo, talvez Danilo até me ajude. A professora Tereza Negreiros, ela tem um trabalho muito interessante sobre a essencialidade do bem jurídico, né? O que, na verdade, ela chama de critério de essencialidade do bem jurídico. Ou seja, ela diz o seguinte: como é que nós vamos mensurar se o bem jurídico que está sendo discutido ele é mais essencial ou menos essencial? E aí ela foge da interpretação fria da codificação no momento em que ela qualifica o bem jurídico. Então, se ela diz assim, nós temos um bem jurídico que é mais essencial, esse bem jurídico mais essencial, ele deve ser objeto de averiguação estatal. Tem um termo de Ponte de Miranda que eu gosto muito, que é sindicância do Estado, ou seja, o Estado vai meter a colher nessa relação. E aí nós vamos confrontar aquele contrato com a norma, não há dúvida. Nós não vamos, assim, por decreto, como o presidente de vocês tem feito aí, por decreto, nós não vamos aí desfazer o que foi construído ao longo do tempo no país, não é isso. Nós temos regras que precisam ser princípios e nós temos uma estrutura jurídica no nosso país, de direito privado, que precisa ser respeitada. Tá? Então, a lógica da professora Tereza Negreiros é quanto mais essencial esse bem for, maior será a intervenção do Estado e, portanto, maior será a confrontação, digamos assim, desse contrato com a própria legislação. Quanto menor essencial esse bem for, menor será a intervenção do Estado e, portanto, nós não teremos confrontação entre esse contrato e a norma legislada. Isso é um pouco difícil de explicar assim, em tão poucas palavras, mas eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês. Como, por exemplo, se o casal estipula quem vai cuidar do animal de estimação, que é um tema que para mim é muito caro, né? Eu lancei um texto pioneiro no Brasil, gosto sempre de, quando tenho a oportunidade de repetir isso, lancei um texto pioneiro no Brasil em 2009 sobre animais de estimação e direito de família, que depois foi desencadeado em diversos outros debates acadêmicos e jurisprudenciais. Se hoje um casal faz um contrato que diz, olha, nós somos casados, mas todo dia você passeia com o nosso cachorrinho, coloca alimentação para ele, leva na sexta-feira para dar banho lá no pet shop. Esse é um negócio
cujo bem é um bem pouco essencial. Ou seja, a questão que está sendo discutida é um bem pouco essencial. Tá certo? A essencialidade na tese da professora Tereza Negreiros ela é baixa. Se ela é baixa, nós não teremos uma intervenção do Estado nessa matéria e, portanto, não há necessidade de confrontação com a legislação que já está posta. Por outro lado, se a gente pensa na distribuição dos poderes parentais, cuidados dos pais em relação aos filhos, nós estamos trabalhando num bem muitíssimo essencial, que são o cuidado dos filhos, o poder parental, e numa circunstância dessa, nós temos uma grande intervenção estatal e, obviamente, um flagrante choque de análise entre a matéria que está sendo contratualizada e o que está previsto no Código Civil Brasileiro. E aí eu admito com muita naturalidade que alguém possa dizer assim, embora eu não concorde, que alguém possa dizer assim, Dimitri, eu fiz um contrato com a minha mulher em que eu pago todas as contas e ela cuida dos filhos. Eu não cuido dos filhos, em compensação eu pago as contas. Eu, Dimitri, entendo que não tem problema nisso, desde que fique comprovado que as crianças estão sendo bem cuidadas. Mas alguém pode confrontar essa regra com o exercício de parentalidades, das parentalidades ou do exercício do poder familiar do Código Civil Brasileiro e supor, por exemplo, que esse seria um contrato inválido. Eu não sei se eu fui muito claro na resposta, Renato, porque é uma matéria complexa e, obviamente, isso demandaria realmente muito mais tempo para a gente desenvolver. Só para finalizar rapidinho, nós temos um outro autor, né, que também está mencionado no texto, que é o professor Daniel Sarmento, que já tem uma perspectiva constitucional da matéria, que ele analisa a questão sob uma perspectiva da hierarquia dos direitos que estão sendo discutidos, ou, desculpa, a hierarquia das pessoas que estão discutindo os direitos. Só para vocês entenderem, se eu estiver sendo demorado, Danilo, me desculpe, mas é importante eu deixar isso claro. Às vezes nós temos pessoas que estão no mesmo nível de igualdade e estão fazendo contratos. E quando eu penso no mesmo nível de igualdade, eu penso no nível educacional, de formação social, poder aquisitivo, etc. Então, quando a gente está tratando pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível, não há tanta necessidade do Estado para reorganizar as diferenças. Mas se nós estamos tratando com pessoas em níveis absolutamente distintos, é possível que aí a gente tenha uma intervenção do Estado para repactuar ou revalidar esses negócios. Vou dar um exemplo rapidíssimo para devolver a palavra para Danilo. Uma vez no escritório, eu me deparei de um caso, um professor da Universidade Federal de Campina Grande, aqui em Campina Grande, um professor do alto nível de carreira, já na titularidade na sua área, e ele engravidou a empregada doméstica do apartamento vizinho. Quer dizer, o cara era um grande intelectual, um professor muito respeitado na Universidade Federal, engravidou a empregada doméstica semi-analfabeta, que era de uma região da Zona da Mata, inclusive aí do estado de vocês, de Pernambuco, de uma cidade chamada Quipapá, que vocês vão conhecer bem. Tá? Então, esse cara, pós-doutor, super intelectual, etc., titulado da Universidade Federal, engravidou uma empregada lá da cidade de Quipapá, semi-analfabeta. Será que se eu colocar essas duas pessoas para fazer um contrato, esse contrato é um contrato justo? Não é um contrato justo, porque eles estão em condições fáticas muito diferentes. E aí o professor Daniel Sarmento diz, nesse caso, como a distinção fática é muito grande, é necessário que haja uma intervenção estatal para reequilibrar a força dos negócios. E talvez, se for o caso, julgá-lo ilegal, ou nulo, ou abusivo. Desculpa aí, Danilo, eu sempre falo muito, né? Não, ótimas as explicações. Obrigada, Dimitri. Esclareceu bastante. Obrigado também, Renata. Renata, agora temos o Wallace, que tem uma pergunta. Boa noite. Boa noite, Wallace. De início, assim, quero parabenizar bastante aí, muito produtiva as informações, os dados também, né? Eu penso que essa discussão, de uma certa maneira, acredito que todos, ou a maioria pode concordar, ainda é algo muito de vanguarda, né? O direito, a própria sociologia mesmo é algo muito de vanguarda para a sociedade, né? E, sobretudo, dentro da estrutura, dos elementos estruturantes da nossa sociedade, que percebe a liberdade, essa questão da liberdade, da autonomia, de forma, às vezes, muito ressabiada, com muito dedo em relação a isso, né? A gente não é tão sartreano dizer que somos condenados a ser livres, mas a gente tem esse medo da liberdade, da questão da não intervenção do Estado. E você vê que existem elementos que fogem
dessa mão do Estado, né? Sobretudo elementos mais de caráter privados, de caráter sexuais, corporais, enfim. Existe uma pluralidade disso, né? Mas uma questão que eu queria mais ponderar, professor, de uma certa maneira, é sobre, e percebendo que é um debate muito de vanguarda, é a questão de, não sei se você já teve casos dessa natureza, mas os poucos casos que você cita, sobretudo colocando na questão das relações pessoais, das relações patrimoniais, me vem muito à cabeça que são formas de constituição de família muito voltada para determinados estratos da sociedade, né? Então, eu não percebo essa discussão, vamos dizer assim, no rol, não sei se estou falando algo incerto, mas eu não percebo essa discussão, não consigo perceber essa discussão no rol dos arranjos familiares das famílias mais empobrecidas, assim. Até porque a questão patrimonial passa um pouco distanciada. Acho que o divórcio numa família empobrecida não é dividir patrimônio, é dividir miséria, dividir dificuldades, aumenta as dificuldades em relação a isso. Mas, assim, existe nessa discussão, nesse debate, existe esse conteúdo muito pautado, assim, nessas famílias mais de organizações mais populares nessa discussão, ou apenas está muito ligado muito restrito ainda a essa questão de vanguarda, né? Lembrando que a gente no Congresso tem 2 estatutos de família, 2 propostas, né? O Estatuto da Família, que é proposto por um deputado aqui de Pernambuco até, e o Estatuto das Famílias do século XXI. E os dois, assim, quando bota a discussão, a sociedade toda mostra muita divergência. Enfim, é um pouco essas observações, mas eu queria saber um pouco disso, Dimitri. Se esse debate ainda está enraizado nessa vanguarda ou ele já consegue se aproximar de outros estratos da sociedade. Olha, eu fico absolutamente impressionado. Como é Ricardo, é o nome dele? Wallace. Olha, Wallace, eu fico impressionado com a qualidade que nós temos, assim, nesses debates. Vocês estão absolutamente parabéns. Essa colocação de Wallace é uma colocação absolutamente necessária para esse debate. Eu realizo uma advocacia de família e sucessões para um público de classe média e classe alta, na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Natal, que é onde eu tenho meus escritórios. E estou viabilizando um escritório que o piloto dele vai ser aqui em Campina Grande, de escritório popular. Isso demanda uma experiência que eu tive na época que eu fui chefe de departamento lá na Federal do Rio Grande do Norte e comandei o núcleo de prática jurídica. E o núcleo de prática jurídica, ele trabalha muito próximo com a Defensoria Pública, ou com as demandas da Defensoria Pública. Wallace, a minha experiência diz que você está absolutamente coberto de razão, né? Nós temos 2 direitos de família. Nós temos um direito de família para as pessoas mais ricas e um direito de família para as pessoas mais pobres, inclusive com alguns disciplinas processuais. Por exemplo, percebo que para pessoas muito pobres, ou pobres talvez vulneráveis economicamente, existe uma certa facilidade de concessão de medidas liminares, por exemplo. Talvez porque a matéria que esteja sendo demandada ou discutida, ela tem um impacto econômico menor, mas para a vida das pessoas aquilo é decisivo. Para o público de classe alta, como, por exemplo, hoje uma cliente que está pedindo 17 mil de pensão ao ex-marido. Você veja que no Brasil de hoje, 17 mil de pensão a uma esposa e 5 filhos é um valor altíssimo, né? Ô, Dimitri, só te interrompendo, estou com 80 mil de pensão. Olha aí, você imagina isso, né? Eu falando de 17, você falando de 80 mil. E aí o que é que acontece num caso como esse, Danilo? O juiz tem medo, né? Antes de deferir a liminar, ele fica um pouco assustado e ele pondera várias vezes. Nos contratos familiares não é diferente. É claro que nós temos um conjunto de questões de ordem patrimonial que são mais voltadas para pessoas melhor favorecidas do ponto de vista econômico, mas eu acho, Alice, sem nenhum medo de fazer aqui um exercício, talvez de futurologia, não sei, mas eu tenho a impressão, né, aqui eu estou transmitindo uma opinião muito mais pessoal do que técnica, que no futuro muito próximo, a disseminação desses contratos familiares ela vai ser tão grande, mas tão grande,
que ela vai se popularizar, inclusive, entre as camadas menos favorecidas economicamente, sobretudo os negócios que digam respeito a questões pessoais. Tá? Aqueles que digam respeito ao exercício dos direitos pessoais, não tenho dúvidas de que isso vai se popularizar. Mas no que diz respeito às questões patrimoniais, você está coberto em razão, ele continua sendo aí um nicho, digamos, do público economicamente mais privilegiado num país tão sofrido como o nosso. Mas eu lhe agradeço muito sua intervenção, isso sem dúvida vai ser matéria das minhas reflexões. Eu não sei se Danilo chegou a comentar com vocês, eu acho que não sei nem se Danilo sabe disso, né? Mas desde que eu lancei a plataforma em março, abril, maio do ano passado para cá, eu já fiz mais de 40 eventos online sobre esse tema, né? Esse tema é um tema que realmente explodiu, inclusive já tinha feito evento com o Danilão. E esse tema que o Wallace colocou era uma questão que ainda não tinha sido tocada em nenhum desses momentos. Eu estou anotando aqui porque isso demanda realmente uma reflexão nossa. A gente não está criando uma contratualização para ricos, uma contratualização para pobres, se a gente não vai, de certa maneira, ampliar as desigualdades de um país já tão desigual como o nosso, né, Danilo? Verdade, é importante. Eu também coordeno há 10 anos uma prática jurídica e eu sei como é importante. Você sabe como é que funciona, né? Sei como é que funciona. O problema é tentar fazer os pactos, porque quando já procuram uma prática jurídica, eu faço alguns acordos, né? Mas que não deixa de ser uma contratualização de forma lato sensu, né? Se você me permite. Sem dúvida, mas é difícil. É difícil, que é um edifício bem grande. É muito complexo, muito complexo. Muito complexo. Gente, eu gostaria vamos para as considerações finais do professor Dimitri, mas antes das considerações finais, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês pela essa presença. Somos nesse exato momento 34 alunos, 34 pessoas escutando o professor Dimitri. Então, eu vou passar a palavra para o professor Dimitri, desde já o agradecendo pela presença, pela aula fantástica, né? Eu digo que quando eu estudo direito privado, devo dizer aqui, só para ficar entre nós, até quando eu estudo mais direito civil do que direito empresarial, meus olhos brilham muito, e direito de família é algo muito próximo do direito civil, ou deveria ser, né? Deveria ser. Então, é sempre um prazer. E Dimitri, você estreou esse projeto Aula Aberta. Você estreou esse projeto Aula Aberta. Nós receberemos na próxima semana a professora Ana Cláudia Brandão, que vai falar sobre bebê salvador, ou bebê medicamento, né? E receberemos Emanuel, que foi fez mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, orientando a professora Fabiola, e agora Camelo. Camelo, isso. Vai falar sobre reprodução assistida e excepcional. Reprodução assistida e reprodução LGBT. Vamos receber o Elton Costa, que vai falar sobre alimentos, e o título o alimento do lado de cada balcão. É outra figuraça, Tudo indica que a gente vai receber o desembargador Jones, que vai falar sobre divórcio impositivo. Esse é o tema. É um tema polêmico. E estamos vendo aí se o Tartucci aceita o convite, o Simão. Acho que a gente vai mexer muito esse semestre com essa turma, com essas duas turmas. Por favor, Dimitri, as suas considerações finais. Bom, eu queria, Danilo, meu querido Danilão, se você me permite, assim, essa maneira mais íntima, né, de tratar da nossa amizade, eu queria, em seu nome, agradecer a todas as suas turmas, né, agradecer a FOCA, a Faculdade de Coimbra, agradecer a oportunidade de me dirigir mais uma vez ao pessoal de Pernambuco e adjacências, referendando o vínculo tão importante que
mim, que é o vínculo com o Estado de Pernambuco, sempre, né, com todos vocês, tudo que vocês representam para a gente no Nordeste, para o polo cultural que é o Estado de Pernambuco, o polo educacional. A ideia da aula aberta é uma ideia maravilhosa, né? Quando você propôs, eu adorei. Eu acho que isso é, talvez, a grande revolução que nós estamos vivendo no ensino. Para os alunos, num primeiro momento, até me permita dizer isso, talvez para o aluno, de uma maneira geral, seja um pouco estranho, né? Porque o aluno mais conservador, ele está acostumado a uma aula expositiva, pouco dialogada, uma aula bem, digamos assim, a moda antiga, mas essa definitivamente não é a tendência que nós temos, né? Eu fiz um estudo sobre o ensino de direito de família no Brasil, você sabe, que foi o estudo do meu pós-doutoramento, está publicado agora pela editora Fórum. Ainda não tenho. Mas você vai receber muito em breve, com certeza. E há um, digamos assim, um abismo, né, entre as instituições que se propõem a fazer aulas dinâmicas, abertas e dialogadas, como essa que você está fazendo, Danilo, com seus colegas docentes da FOCA, e aquelas instituições que mantêm o ensino tradicional, que é aquele ensino rígido, quase professoral, né, que o professor fala, os alunos anotam ali tudo calado, sem interação nenhuma. Então, o que você está fazendo é absolutamente o futuro, né, o que se espera do serviço público, da instituição superior, é o que se espera da universidade, é o que se espera para a formação dos nossos alunos. Então, com isso, eu lhe parabenizo, agradeço e deixo um abraço muito carinhoso, muito fraterno para você e para todos vocês. Vou colocar aqui meu Instagram, se alguém tiver interesse de discutir algum tema, né, pode me chamar por lá. Lembrando que é Dimitri Soares, com E no final, certo? Estou à disposição de todos vocês. E peço, Danilo, desculpas, porque comecei um pouquinho atrasado aqui nossa conversa hoje. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a você e a todos que nos assistiram. Eu que mais uma vez agradeço a todos pela participação, pela paciência. Começamos com o pé direito esse projeto Aula Aberta FOCA. Eu gostaria também de agradecer em nome da professora Roberta, do professor Tibério, da professora Carolina, que muito nos ajudou, a toda a equipe FOCA, ao Fernando, ao pessoal da informática, né, que agora nós temos que... Não estamos sozinhos em sala de aula, né, professor Dimitri? Estamos com todas essas pessoas que nos dão esse suporte prévio. E foi um prazer, uma honra receber. Uma honra, uma alegria, e que venha a vacina. Não sei se você viu, né? Mas o Estado de Pernambuco suspendeu todas as atividades não essenciais entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, e nos finais de semana entre as 5 da tarde e às 5 da manhã. Uma fala agora do governador, um pouco antes da gente ingressar. Não estava sabendo. Aparentemente as coisas vão piorar antes de melhorarem. Nós tivemos hoje uma coisa muito parecida hoje aqui na Paraíba. Eu vim de João Pessoa para Campina Grande, como eu disse, né? E foi fechado toda a orla, ninguém pode ir para a praia, os bares não podem vender bebida até a partir de certa hora, enfim. Nós estamos entrando numa fase mais difícil. Então, espero que todos nós nos vacinemos, que nós sejamos responsáveis por nós, sejamos responsáveis pelo outro, e que tomemos as medidas pertinentes, né, cabíveis, e que você se cuide, viu, Dimitri? Que todos vocês se cuidem. Eu aqui estou no meu cantinho, só saio com máscara, e tenho evitado até atender cliente que não seja virtual, só atendo virtual agora. Semana que vem temos mais, receberemos a professora Ana Cláudia Brandão, gente. Ela falará conosco sobre Bebê Salvador. Então foi um prazer, boa noite a todos, e estou encerrando a transmissão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo e um abraço. Obrigado. Valeu.